Vamos começar esse vídeo com uma pergunta. O que vem em sua mente quando falamos de animais? Cachorros, peixes, cobras, humanos, animais que duvidamos que tenham origem terrestre. A biologia, mais precisamente a zoologia, em seus anos de estudo de animais, aprendeu rapidamente que, nesse mundo, são inúmeros os seres vivos e que, por mais diversos que eles sejam, muitos possuem características semelhantes. A partir disso, classificações foram se formando em torno desses seres. Uma dessas classificações é a de animais peçonhentos, que são aqueles que produzem peçonha e têm condições naturais para injetá-la em presas ou predadores. Junto disso, também precisamos falar sobre o que é peçonha. A peçonha é uma substância de origem estritamente animal, produzida por uma glândula capaz de alterar o metabolismo de outro animal quando inoculada através de um aparato natural do animal. Em outras palavras, animais peçonhentos são o escorpião com seu ferrão, a serpente com sua boca, o peixe-leão com seus espinhos e muitos outros seres que variam do fofo até o bizarro. Esse vídeo tem como objetivo contar a você sobre esses animais, a relatar e informar sobre a existência deles e, com tudo isso, talvez te ensinar algo que você não sabia antes. Vamos começar com o essencial. Animais peçonhentos são o segundo maior causador de envenenamento em nosso território brasileiro, ficando só atrás de medicamentos. Não só isso, como o número de incidentes foi aumentando em proporções estratosféricas. Em 2010, tivemos 124 mil acidentes. Em 2023, 340 mil. Junto disso, o número de mortes relacionadas a tais casos também não é baixo. De todos os acidentes, em 2023, tivemos 451 mortes. Agora, esses dados muito provavelmente não são precisos, eles são piores. Muitas pessoas, principalmente em áreas com setores precários de saúde, não buscam ajuda médica ou registram o fato de um encontro com um animal peçonhento ter acontecido. Então não temos como saber os reais dados. Às vezes, o número pode ser o dobro do que estamos vendo. Em 2009, devido à fatalidade desses encontros, a OMS, ou seja, a Organização Mundial de Saúde, decidiu enquadrar incidentes com animais peçonhentos na lista de doenças tropicais negligenciadas. Apesar disso, não é tudo ruim. Os seres com peçonha também têm suas funções e benefícios. Muitos dos venenos derivados desses seres são usados na produção de medicamentos, o mais famoso sendo o veneno da jararaca, que é usado para produzir o captopril, um remédio que ajuda a combater a hipertensão, uma condição médica que prejudica a vida de aproximadamente 50 milhões de brasileiros. Outro exemplo é o famoso Ozempic, desenvolvido a partir da análise de uma enzima dentro do veneno do lagarto monstro de Gila. Além disso, também temos o fator do predatismo natural. Esses seres caçam e se alimentam de insetos que atraem possíveis doenças a nossos domicílios, fazendo com que o número de indivíduos dessas espécies não exploda, assim evitando possíveis infestações. Um exemplo desse caso seria o predatismo do escorpião sobre a barata. Com isso dito, esses fatos podem servir como uma espada de dois gumes, partindo do fato de que, caso sua casa tenha animais como a barata, tem que se tomar cuidado com a presença de escorpiões. Bom, primeira diferença entre veneno e peçonha, né? Veneno é tudo aquilo que é ingerido, que é injetado, enquanto peçonha é alguma coisa que é inoculada. Então é um animal que de alguma maneira ele vai injetar, né, inocular na pessoa uma substância que vai ser prejudicial. E aí tem os vários tipos, né, as classes de peçonhas, que ela pode ser uma substância que vai para o sistema nervoso, que vai ser paralisia muscular, então depende muito do tipo de toxina. Mas de maneira geral, veneno é o que é ingerido e os animais peçonhentos eles têm uma estrutura capaz de inocular essa toxina, né, que seria a peçonha. Bom, na verdade, os animais peçonhentos eles fazem parte do ambiente urbano, é que na verdade
a cidade cresceu no ambiente de floresta, né, originalmente de floresta, e aí eles acabaram se adaptando ao ambiente urbano e vivem muito associados às casas, aos prédios e às cidades. E aí, então, tem risco de acontecerem acidentes, porque a pessoa pode, muitas vezes, encontrar uma aranha, um escorpião na casa dela e acabar sendo ferroado, muitas vezes de maneira até sem ela perceber, ela acaba pisando ou colocando a mão, colocando um sapato sem bater, e aí, por eles fazerem parte do ambiente urbano, muitas vezes esses acidentes acabam acontecendo. Sim, tem muita gente que acha, por exemplo, que toda a serpente é venenosa, e aí muitas vezes é qualquer animal lá que muitas vezes nem é uma serpente, nem é uma cobra, né, no mais popular, e acaba matando, por achar que todas elas vão ser peçonhentas, sendo que a gente tem vários grupos de lagartos, por exemplo, que também perdem as pernas que nem as serpentes, que a serpente é um grupo dentro do clado dos leptossauros, né, que a gente vai estudar, vocês, quem tem a da biologia vai ter contato, que é o grupo dos lagartos e das serpentes. Então, as serpentes é um grupo dos ofídea que tem o veneno, e aí nem todos que não têm pernas, por exemplo, são serpentes, e nem todas essas serpentes são venenosas. Então tem essa confusão que muita gente acaba tendo medo, preconceito, e acaba matando aranha, matando serpentes de maneira errada, só por achar que eles são venenosos, e muitas vezes eles são inofensivos. Sempre que acontecer um acidente, alguém for picado, né, por um animal peçonhento, sempre tem que procurar atendimento. Então, o ideal é levar o animal até um pronto-socorro, um posto de saúde, uma UPA, para um profissional da saúde avaliar o caso. E aí, dependendo do animal, uma serpente, por exemplo, eles vão identificar a serpente e aí vai ser necessária a inoculação de um soro específico. Então, por isso que é importante levar o animal, se vocês conseguirem, a aranha, o escorpião, a serpente, o miriápoda, a lacraia, para o profissional identificar e ter o procedimento correto no tratamento. Um dos papéis da universidade, além da pesquisa e do ensino, da formação dos alunos de graduação e pós-graduação, é a extensão universitária. E aí a importância de projetos de extensão como esse, que vão levar o conhecimento para além dos muros da universidade e ampliar, então, a divulgação científica, levando conhecimento, informação, que nem todos os animais ditos como peçonhentos, como venenosos, são realmente perigosos, quebrando, então, alguns preconceitos, alguns mitos, e aí desconstruindo essa ideia da população geral, que nem tudo que rasteja, por exemplo, é venenoso, é prejudicial e tem que matar. Não, embora existam os animais peçonhentos, como eu falei, né, a gente também está no ambiente deles. Então, todos os seres vivos são importantes na natureza. Então, não é porque ele oferece um risco para o ser humano que a gente vai lá e vai matar. Então, eu acho que essa ideia da conscientização da importância de todas as espécies, a educação ambiental e a preservação das espécies. Quando falamos de desmatamento da fauna e flora brasileira, pensamos em muitas coisas, uma delas sendo a morte dos animais dentro da floresta destruída. Apesar desse ser o caso para grande parte das espécies envolvidas, sempre temos a ponta fora da curva, aqueles que se adaptam às condições de existência nova e às vezes até prosperam nela. Aposto que grande parte das pessoas estão familiarizados com pelo menos um desses animais. É estimado que 1/3 do território brasileiro tenha sido desmatado, o que é um número alarmante, considerando que em 1985 esse número era apenas de 1/5. Com isso dito, uma parte significativa dessa área foi usada para a construção de moradias urbanas. Aqui entramos no assunto dos animais que sobreviveram a essa mudança de habitat. Conforme as florestas diminuem e cidades crescem, os seres que sobrevivem logicamente precisam achar um lugar novo para morar. Esgotos, restos de materiais de construção, lugares abandonados, rapidamente viram a casa de populações novas, tanto que, atualmente a biologia considera cidades como um próprio ecossistema. A partir desse fato apresentado que conseguimos entender por que animais como pombos, baratas e obviamente animais peçonhentos possivelmente aparecem em sua casa. O maior problema que vem como resultado disso tudo são os possíveis acidentes que frequentemente ouvimos falar envolvendo seres com peçonha.
Já que esses animais agora se encontram em ambientes urbanos, é de se esperar que eles se deparem com humanos e, devido à natureza sua e às circunstâncias envolvendo tais encontros, se sintam ameaçados. Com o medo vem a reação de luta ou fuga, o que faz com que esses animais possivelmente piquem as pessoas que encontrem, levando-as a graves condições médicas que, nos piores dos casos, podem resultar no óbito. Bom, eu tava esperando, tipo assim, as crianças não sabiam muita coisa lá. Por mais de preconceito, tanto às vezes pode ser passado de pai para filho, por conta, tipo assim, não chega perto de tal escorpião ou de tal bicho. Ou se você vê, você mata. Às vezes isso é de família em família. Então, muitas crianças não sabem o real significado dos bichos na natureza por conta mais de pais e por conta de não quererem ir a fundo pesquisar, por conta de medo ou de alguma restrição dos próprios pais, então fica bem complicado. E como a gente criou esse projeto, a gente tinha um intuito de talvez tentar mudar isso e tirar o preconceito que essas crianças tinham por conta do convívio. Então, ao longo do projeto, na apresentação em si, eu achei muito interessante que, assim, as expectativas estavam baixas, é uma escola de ensino público, então a gente pensou, como a minha colega falou, que é só o que eles já aprenderam por medo ou até mesmo por preconceito, mas isso foi quebrado para mim, pelo menos, que eles perguntaram muito, eu acho que é muito mais curiosidade do que realmente um preconceito ou um medo que é passado. Então, eu acho que esse projeto foi importante nesse quesito para informar. Eu acho que foi o ponto principal que eu senti ao longo da apresentação, que era mais dúvida do que preconceito ou medo. Eu acredito que com esse projeto a gente conseguiu mudar um pouco esse paradigma a respeito desses animais e não só demonstrar que é o preconceito que está causando todo o desequilíbrio que a gente está tendo hoje em dia, mas também a falta de informação de autoridades cabíveis e a falta de informação de pessoas como nós, do dia a dia das crianças, que vão passar essa informação e eles vão simplesmente passar para frente. Esse aracnídeo de pequeno porte possui uma grande arma em sua disposição. Dentro de seu corpo, segmentado entre cefalotórax e abdômen, e suas 8 patas, existe a chance de haver um potente veneno. No ano de 2023 no Brasil, tivemos 44 mil acidentes com aranhas e 33 óbitos, sendo que 56% desses acidentes aconteceram em áreas urbanas, com alto foco na região sul. Os principais sintomas da picada de uma aranha variam de espécie para espécie, porém temos em comum a presença de dores, edema, equimose e, em casos mais graves, necrose. As principais aranhas peçonhentas em nosso território são a aranha-armadeira, a viúva negra e a aranha marrom. Todas estão presentes em toda a região brasileira, então cuidado nunca é muito. Você pode achar esses animais em buracos, arbustos, canaletas de água, latas, pneus velhos, calhas e em outras cavidades. Tome cuidado também com terrenos baldios e entulhos. Para prevenir a aparição deles em seu domicílio, é importante manter sua casa limpa, manter sua grama parada sem a presença de muitos arbustos, afastar camas e berços de perto da parede, limpar terrenos baldios próximos à sua casa, sacudir roupas e calçados antes de usá-los, evitar a proliferação de insetos que são presas da aranha e principalmente colocar telas em sua casa. Da lista de animais peçonhentos, esse é o ser com maior número de acidentes. Ele é muito parecido com a aranha em diversos aspectos. Ele é um aracnídeo altamente carnívoro com fortes instintos predatórios e hábitos noturnos. Sua característica mais forte é a sua cauda, onde se encontra um ferrão usado para injetar um potente veneno em suas presas e predadores. As principais espécies de escorpião no Brasil são o escorpião amarelo e o escorpião marrom, duas espécies incrivelmente venenosas. Em 2023, 66% dos incidentes com esses animais foram em regiões urbanas, um número preocupante. Você pode achar o escorpião em lugares escuros e úmidos, com fácil acesso à comida. Para prevenir a aparição desses seres em sua casa, é importante seguir os mesmos protocolos instruídos em relação às aranhas.
Certamente o animal dessa lista com maior número de óbitos e taxa de letalidade. A serpente é um ser que todos devem tomar cuidado. Ela está presente em todo o território brasileiro, sendo que a região norte é onde a maioria dos acidentes acontecem. Com isso dito, apenas 20% dos acidentes com serpentes acontecem em regiões urbanas. A serpente é um réptil desprovido de membros e tem um corpo alongado que é coberto de escamas. Nem todas as espécies dela são venenosas, mas caso encontre uma, haja como se fosse. No Brasil, os principais tipos de serpentes peçonhentas são as jararacas, cascavéis, corais verdadeiras e surucucus. Esses animais geralmente são encontrados em lugares como matas, tocas e buracos. Para prevenir acidentes com esses seres, é preciso evitar o acúmulo de lixo em sua casa, controlar o aparecimento de roedores em seu domicílio, quando for mexer em um lugar com folhas e buracos, ou em um lugar de possível risco em geral, usar luvas e botas. No caso de aparição de uma serpente, se afaste-se lentamente dela. Em seguida, chame os bombeiros, eles são profissionais treinados para lidar com essas situações. Mesmo sendo um animal dessa lista com menor taxa de acidentes e fatalidades, tem que se tomar cuidado. A lagarta, um ser pequeno e bonito, tem uma característica única em relação aos animais Ministério da Saúde. O único tipo de lagarta com real relevância para a saúde pública acidentes com ela são causados pelo já toque, que essa pode apresentar graves riscos ao ser humano. Achamos a lagarta principalmente em jardins, em lugares com mato alto, em árvores, arbustos e frutas no pomar. Para prevenir acidentes, é importante sempre usar luvas quando estiver realizando atividades de jardinagem, e também ficar com o olho atento. Por mais fofa que sejam, as abelhas de fato podem apresentar um risco ao ser humano. É só ver a taxa de acidentes e óbitos, uma das maiores da lista. O que elas não possuem em tamanho e força, elas têm em números. Não só isso, mas também muitas pessoas são alérgicas ao veneno desse animal, fazendo com que o risco da picada cresça exponencialmente. A principal abelha causadora de acidentes é a abelha africanizada, devido à sua natureza altamente agressiva. Você pode achá-las dentro de colmeias, em lugares como na mata, jardins e também em lugares que, em geral, fornecem uma grande quantia de árvores e proteção. Algumas ações podem ser tomadas para evitar acidentes. Profissionais da área devem retirar colmeias de lugares públicos. Evite se aproximar de colmeias sem equipamento adequado. Barulhos, perfumes, suor e odores fortes em geral, assim como cores escuras, desencadeiam o comportamento agressivo na abelha. E, caso estiver usando aparelhos de jardinagem, tome cuidado com sons altos, pois esses também deixam as abelhas agressivas. Chegamos ao final do vídeo. O projeto Venenatos não possui fins lucrativos, queremos apenas informar as pessoas. Então, caso tenha gostado do que viu, não esqueça de curtir e compartilhar. Obrigado por ter ficado conosco até o fim. Gostaríamos de agradecer todos aqueles que nos ajudaram na montagem desse semi-documentário. Sua ajuda foi de incrível importância. E, finalmente, também gostaríamos de agradecer você por ter assistido essa gravação.